Bom dia, meus amados irmãos, vocês que me acompanham, que ouvem as minhas ministrações, os nossos estudos. Quero dizer para vocês que nós estamos aprendendo com o Espírito Santo a palavra de Deus, para que nós possamos ter vida abundante, vida longa aqui na terra. Amém? Não deixe de compartilhar, não deixe de dar um joinha lá no YouTube, na minha página. Vamos propagar a palavra, vamos obedecer o ID do Senhor, que Ele deixou para mim, para você, como corpo de Cristo, igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Nós fazemos parte, irmãos. Eu sou um membro da igreja, você é outro, né? Conforme o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, que nós somos parte do corpo de Cristo. Eu posso ser um dos seus braços, você pode ser um dos meus olhos, um dos meus ouvidos, uma das minhas pernas. Nós somos o corpo de Cristo, que juntos formamos a igreja. O nosso cabeça é Jesus. Ele é o cabeça da igreja, cabeça do corpo, a qual nós estamos firmados, né? Então, meus amados, não deixe de propagar o reino de Deus. Ouça, seja edificado pela palavra em nome de Jesus, amém? Estamos estudando sobre a pessoa amada do nosso querido Deus, Espírito Santo. O texto que eu usei como base é Efésios 5,18, que diz assim para nós: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Hoje nós vamos falar sobre as atribuições do Espírito Santo. A primeira, revelar a verdade. Quem é a verdade? O próprio Jesus, a palavra escrita, o verbo vivo encarnado entre os homens. Essa revelação é trazida ao nosso coração pela pessoa do Espírito Santo. É uma das missões do Espírito Santo, é revelar a verdade, a mensagem de redenção ao homem, né, de salvação, convencendo de que ele e eu e você precisamos de Jesus. Então, sem a obra do Espírito Santo, não seria possível que o homem se salvasse. O próprio Jesus revelou em João, no 4º Evangelho, no capítulo 16, versículo 13. Ele disse assim: Quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amados, foi o Espírito Santo, inclusive ele que inspirou os profetas, os apóstolos e demais homens de Deus a escreverem as Sagradas Escrituras, como o próprio apóstolo Paulo e apóstolo Pedro escreveram na palavra de Deus. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, a palavra diz assim para nós: toda a escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Porque a Bíblia fala lá em 2 Pedro, capítulo 1, 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus. Essa é uma das atribuições do Espírito Santo. Vamos falar uma a uma, para que fique bem claro, bem gravado na sua mente e no seu coração. Além do Espírito Santo, meus amados, revelar a verdade, a vontade de Deus ao homem, convertê-lo, regenerá-lo, consolar e produzir em nós os frutos do próprio Espírito Santo, dar dons aos homens, abençoar e produzir unidade e o crescimento do corpo de Cristo. Ele é o nosso intercessor, a Bíblia diz. Ele intercede por nós junto ao Pai. Então, a primeira atribuição do Espírito Santo que eu falei hoje para vocês é revelar a verdade.
O próprio Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade, ela é revelada aos nossos corações por essa obra maravilhosa, essa missão do Espírito Santo, revelar ao homem toda a necessidade que o homem, generalizando, tem de salvação, de redenção. E é ele quem convence o homem da verdade, do juízo, da justiça, do pecado, é o Espírito Santo. Que nesta manhã, neste dia, Jesus possa se revelar ao seu coração. Que a palavra de Deus possa trazer a você revelação da vontade de Deus para você viver este dia. Você viva debaixo da graça, do poder de Deus, da misericórdia de Deus, do favor de Deus. Seja você muito abençoado neste dia, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Não deixe de compartilhar, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe.